E o meu convidado de hoje, assim como eu, fala bem rápido, e então provavelmente a gente vai trazer o melhor conteúdo no menor tempo possível e não estourar o tempo para não tomar puxão de orelha da Bia, que é o João Luiz Braga, é um dos gestores que acho que eu tem dado mais entrevista nos últimos tempos, até achei que ele ia recusar de tanto podcast que eu vi esse cara participar nos últimos tempos. Ele está aqui com a gente. Bom dia, João, tudo certo? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Obrigadão, viu? A gente que agradece a sua disponibilidade aqui. E, pô, em linha com que, começando o nosso papo aqui, em linha com o que a Bia falou aí no Morning Call, né? Acho que o que está pegando agora, que o pessoal tem prestado bastante atenção, é agenda corporativa, agenda de balanços. E a gente viu fechar a temporada dos bancões ali, que é o pessoal que dá largada. E como, assim, foi quase um replay do último tri, né? Tipo, o Bradesco decepcionou muito, inadimplência, e o Banco do Brasil revisou lá para cima e teve guidance. E a gente sabe que é um setor que tem as suas distinções e tudo mais, mas você sempre tem uma visão bem peculiar dos setores da Bolsa. Eu queria saber como é que vocês aí da Encore veem esse setor de bancos, e especialmente para 2023, assim, porque como esse balanço é do quarto tri, as pessoas estão falando de muitas moving parts que estavam lá associadas ao ano de 2022 e até americanas, que é um pouco mais recente, mas para esse ano de 2023, como é que vocês veem os patamares de preço dos papéis e como é que vocês veem o setor financeiro, especialmente esse setor de bancos? Vamos lá, banco é um tema super que eu tenho um certo carinho, porque quando eu comecei no mercado lá no comecinho do século, eu comecei na renda fixa e lá para 2004 eu fui trabalhar com bolsa. E o primeiro setor que eu cobri foi bancos, então era super próximo, então fiquei por muito tempo como analista de bancos. Vamos lá, eu tenho uma visão um pouco mais cética para o setor para este ano. São vários os motivos, mas eu resumiria especialmente em dois. O primeiro é uma dificuldade, um cenário para crédito que não é bom. O pessoal adora falar que banco ganha dinheiro com juro alto, essa história, porque o capital de giro dele corrige no CDI maior, então o banqueiro gosta de juro alto. Isso é mais ou menos verdade. Isso tem sido menos verdade com o tempo. Eu comecei a cobrir bancos em 2004. Você pega assim a década dos anos 90, o banco era um fundo DI alavancado, que eu brinco, né? Que ele captava de você a 80 do CDI, emprestava para o governo a CDI, então quando o juro subia ele ganhava dinheiro, né? Tipo, era bom. A década de 2000 até 2011, 12, foi a década do crédito, foi onde o crédito cresceu bastante, o crédito sobre PIB, tirando o direcionado, o BNDES, essas coisas, mais que dobrou, assim, foi aquela época que o Brasil acelerou, independente de quem estava no governo, tá? Mas assim, a época que o Brasil acelerou por causa dos 3 Cs, né, que é crédito, consumo e commodity. E aí veio a última década, que foi a década dos FIIs. O que é isso? O que é FII? FII é Receita de Prestação de Serviço, né? Minha mãe, lá em Goiânia, ela todo ano ela ligava lá no cartão de crédito dela, falava assim: "Eu não quero mais o cartão porque você passou a me cobrar anuidade". Aí o banco ia lá e cancelava a anuidade. Até o dia que ela ligou lá e falou assim: "Olha, não quero mais cartão", porque ela achava que o banco ia cancelar, o banco falou assim: "Todo bom, então seu cartão está cancelado". Porque nessa época o banco passou a focar em FII, né. Então, quanto mais foco em outras linhas de receita, menos a importância, menos a relevância do juro subir para o banco ser bom. E aí vem a outra coisa, quando você sobe muito o juro, você arrocha a empresa, as empresas ficam mais no caso, a economia fica pior, menos gente para tomar crédito, menos FII para você ter, né? Então, na verdade, o banco tem que torcer mais para o juro cair do que para subir hoje em dia, né? E não é muito o que a gente está vendo. Então, e do ponto de vista de crédito, bom, janeiro foi um mês que alguns corpos ou boiaram ou estão pedindo ajuda, né? Foram e empresas bem, né, bem grandes. Então, imagina o que está acontecendo na faixa média para baixo, né? Então, esse é um ambiente que não é tão bom para banco. E aí tem um outro motivo também que eu sou um pouco cético, que vale para qualquer empresa que a gente olha aqui, qualquer setor, que a gente sempre se preocupa muito com competição. Competição traz perda definitiva, né? E esse setor, hoje em dia, é outro em relação dando um zoom out, né, você pega os últimos 50 anos até 5 anos atrás, esse setor só concentrou, né, tipo, então a competição foi ficando mais fácil, não fácil, mas mais fácil. E nos últimos 5 anos isso virou bem, seja pela presença de plataformas como XP, ou seja por causa de bancos
né, digitais, né, alguma disrupção aí no setor, como no Nubank, ou seja, a vida para os bancos hoje é mais difícil do que era no passado. Ah, por outro lado, só para dar o aspecto positivo, desde que eu cubro bancos, eu sempre achei que algo, por exemplo, Itaú, algo entre 8 vezes lucro e 12 vezes lucro era o range que eu trabalhava. 8 vezes lucro é barato, 12 vezes lucro é caro, tá 7, 7,5. Então, assim, na teoria tá super barato. E de fato estão mesmo. Só que com um crescimento projetado um pouco menor, mesmo estando barato, eu acho que tem coisa melhor na bolsa. Isso como um Perfeito, todo, tá? Entre eles, claro, eu prefiro o Banco do Brasil eu fugiria um pouco mais de Bradesco e Santander. perfeito. Justamente a gente também, inclusive, publicou, a gente, o nome de ter feito uma matéria de pegando um monte de relatório de analista, vendo o que o pessoal estava falando, e foi bem em linha com isso, by the way. Era o pessoal do Bank of America, ela fez uma pesquisa para levantar com investidores locais e globais. Aí, tipo, sei lá, 87% gostava de Banco do Brasil, tipo, strongest results, e o resto tava tipo, a gente não gosta muito do resto. E principalmente o Bradesco, que sofria mais com inadimplência. O E Itaú me surpreendeu muito, assim, os caras são realmente muito bons. sim, eu lembro que foi um dos balanços que tem um pouco mais de distinção, né? Mesmo com a provisão de Americanas, né? Mesmo com o negócio da provisão. E aliás, realmente falando sobre, ainda falando sobre bolsa, né? Mas teve esse negócio da Americanas, e eu sei que são cara que gosta muito de varejo, você costuma falar que na Encore vocês têm as posições atacantes, e são cara que eu já vi falar muito bem de Mercado Livre, e ao mesmo tempo, quase todo analista que vem falar de varejo aqui pra gente, e pra todo lugar, né, falar sobre justamente esses pontos que você falou, né, de competição, de tipo, ó, Magazine Luiza, Americanas, Via, todo mundo compete pra uma coisa que é meio igual, você compete no preço, é um setor mega predatório, e as pessoas fugiram muito desse setor e tem um certo receio de investir em varejo, principalmente depois que colocou aquela coisa de Magalu derreter, um monte de coisa, as pessoas ficaram mais receosas. Como é que você está vendo o varejo e, assim, por que você vê o Mercado Livre tão distinto dos outros players nacionais daqui? Porque eu sei que você tem alguns pontos que eu vi você comentar em outros lugares que você acha que o Mercado Livre tem um business muito diferente, que ele ganha receita com outras coisas. Só para explicar isso um pouco para o pessoal, porque eu acho que é um ponto interessante para a gente que está acostumado a falar de Magalu, Via e acabou. Tá, vamos lá. O varejo como um todo. Primeiro deixa eu falar uma coisa sobre eu tenho muito notado, percebido que eu gosto de ter uma proximidade grande com investidores e especialmente com pessoas físicas. Porque como eu comecei a carreira lá na Grifo, era mais private, depois eu fui para XP e passei a ter esse contato mais próximo. Eu fico lá no Twitter, conheço todo mundo. Isso é muito legal, porque me dá uma certa visão eu tento aproximar mais de ver o que são visões consensuais e tal, que é de onde a gente tem que fugir. E sei lá porque tem virado um certo consenso que varejo é ruim. É, Investir no varejo é ruim. Isso é uma besteira. Assim, na verdade, a gente tem uma visão um pouco mais pragmática em relação a qualquer coisa, tá? Tipo, não existe verdade absoluta na bolsa. Tipo, eu quero começar sobre isso. Varejo é ruim? Não, tem varejo bom, tem varejo ruim. Ah, Até vou para um extremo maior, assim, airlines, né? Você pensa assim, companhias aéreas, todo mundo acha que tudo. Você quer quebrar, você monta uma empresa aérea. Pô, essa tem. aí tem várias frases feitas, né? Que falam que é tão Exato. bom que te perdeu dinheiro com esse negócio. Isso, o pessoal adora falar isso. Eu ganhei bastante dinheiro com a Azul lá em 2016 a 2018, sei lá, por ali. Então, assim, tem momento que é bom, tem momento que é ruim. Enfim, agora, aliás, é um momento ruim, tá? Só quis usar como exemplo. Voltando para varejo. Ah, Qual que é a graça de varejo, né? Varejo, quando você abre uma loja ou cria um modelo bacana, sei lá, uma Hydrogazil, o que foi a Hering lá uns 20 e poucos anos atrás, então, você monta uma loja boa, acha um modelo legal, aquilo ali faz sucesso, né? Bomba. E aí você replica rápido, papapá, daquele modelo. É por isso que o varejo tende a negociar com múltiplos altos. Tirando agora que tá tudo ridículo de barato na bolsa, né? No passado eu já negociou em múltiplos altos o varejo, por causa disso. Só que tem uma questão, né? A primeira loja que você monta é na Faria Lima, né? Na whatever, na Paulista, na lugares de bastante movimento. A milésima loja que você monta é em, sei lá, no interior de Goiás, e não é nada contra, eu tô falando, eu sou de Goiânia, né? Pra quem não sabe, eu sou goiano. Ou seja, existe uma teoria dos setores marginais decrescentes no varejo. Então você tem que olhar um pouquinho de maturação, olhar em que estágio está a companhia e por aí vai. Então tem empresas que eu gosto mais, empresas que eu gosto menos, até por causa disso. Tipo, a própria Hering, agora que é a Soma, né, tá tendo um turnaround que pode ser bacana lá. Mas a Hering é uma marca que eu cito como exemplo, que antigamente ela crescia bastante e depois ela deu uma diminuída. Talvez a Renner hoje esteja enfrentando um pouco deste desafio. E aí você tem outras coisas que são crescimentos seculares, que, por exemplo, o próprio Mercado Livre. Mas tem outros exemplos mais fáceis, por exemplo, Vivara.
Eu tenho Vivara aqui um pouco na carteira, que eu gosto bastante. É um varejo que não sofre muito com inflação, essas coisas, porque é classe mais alta. 2, a competição para Vivara está melhorando e melhorando muito, porque ela só tinha um competidor grande chamado Pandora, que é uma gringa que está meio que saindo do Brasil, então ela está meio que nadando de braçada. E ela mesmo criou uma segunda marca para pegar este mercado que a Pandora está deixando de lado, que chama Life. E quem tem filha aqui, adolescente especialmente, sabe, é um negocinho que as meninas colecionam, chamam do Bear Lock. Isso aí bombou, né, que a Pandora criou. E a Life criou essa marca e ela tá surfando tão bem isso que ela já é a segunda maior marca do Brasil. Então a maior marca do Brasil é a Vivara, a segunda maior marca é a Life, que é da Vivara. Então, pô, o ambiente competitivo maravilhoso, o cara tá voando, então eu gosto, né? E aí entrando no Mercado Livre, essa tem vários motivos de porque que eu adoro. Primeiro que é secular, né? É uma coisa que entrou no hábito de consumo nosso aqui, que é o online, e que vai crescer cada vez mais, até o dia que a gente vai fazer mercado via Mercado Livre e várias outras coisas. E é uma outra que o ambiente competitivo melhorou brutalmente. 2 anos atrás, 3 anos, 2 anos atrás lá, entrou uma empresa para arrasar aqui, para querer ganhar market share no Brasil, que é a Shopee, né? E a Shopee é gringa lá do Oriente Asiático ali, Singapura e tal, e ela falou que ia entrar aqui no Brasil, e ela também tem um outro business que é um business de jogo, né? E ela tem um joguinho chamado Free Fire. Não sei quem conhece esse, Free Fire bombava no Brasil, mas bombava bizarro, assim, tipo, gerava centenas de milhões de dólares de EBITDA. Assim, era realmente impressionante. O que ele fazia então? Qual que a estratégia? Era pegar esse dinheiro do Free Fire e alocar no marketplace para ganhar share. Então cobrava menos. Você queria vender lá a pilha Duracell, o Shopee cobrava menos de você do que o Mercado Livre, então para ganhar share. O que aconteceu é que esse joguinho já deu uma bela de uma micada, o market share no Brasil despencou, não tem mais dinheiro para gastar, o business lá fora não foi bem, então a galera começou a questionar se a estratégia era boa, então o Shopee já equacionou o preço, então o ambiente competitivo já melhorou por causa disso. E aí veio a história da Americanas, que era, do ponto de vista de clique, tinha um market share até bem relevante. E quando ela sai do jogo, o Mercado Livre captura isso na veia, né? E o Mercado Livre é muito mais eficiente que os outros, né? Eu brinco, compra um computador novo, vai na loja, compra um computador novo, do zero, sem nenhum cookie, sem nenhuma memória do seu browser, e entra lá 10 vezes no Mercado Livre, 10 vezes na Via Varejo, 10 vezes na Magalu, 10 vezes, e você vai ver quem vai te recomendar coisas melhores depois, quem vai te conhecer melhor depois de 10 navegadas. Assim, a tecnologia deles é muito boa. E aí eles começam a colocar, depois que você cria um ecossistema que, sei lá, mais de 50% das pessoas, a última pesquisa que eu vi era 53% das pessoas que entram via um browser, via um computador, não passam pelo Google, entram direto no Mercado Livre quando querem comprar alguma coisa. E pelo celular, obviamente, é 100%, porque você entra direto no app deles. Quando você começa a criar um ecossistema desses, você pode começar a fazer várias outras coisas, opcionalidades, como, por exemplo, o Mercado Livre tem um Nubank dentro, que é o Mercado Pago, que é super relevante. Na Argentina, o Pix argentino é o Mercado Pago. Todo lugar tem um QR Code lá, quem foi para a Argentina vai perceber. E agora, uma outra coisa, se você acessar lá direto e não passa pelo Google, e eu quero vender mais pilha Duracell, faz sentido eu fazer propaganda no Google? Não, eu faço direto no Mercado Livre. E isso ainda é 1 e poucos por cento, 2% da venda do Mercado Livre, e isso vai para 6%, como foi no caso da Amazon. Então você tem um monte de avenida de crescimento num business que tá crescendo pra caramba e que ele virou disparado o melhor e vai ganhando share naturalmente ao longo do tempo. Então é por isso que eu gosto. De novo, é varejo com crescimento e com um ambiente competitivo melhorando. Perfeito. Aliás, nesse negócio do Mercado Pago é bizarro como a presença física deles é muito grande, né? Até para pequenos comerciantes, qualquer coisa que eu vejo é sempre Mercado Pago. É um negócio São super meio, eficientes. meio predominante, assim. É o que eu falo, assim, cara, Bizarro. a gente como analista aqui, a gente faz uma coisa que até é uma parte que eu gosto muito do meu trabalho, que é a análise investigativa. Todo mundo tem Mercado Pago aqui, todo mundo testa, vai lá e testa pra você ver. É muito bom, cara, funciona bem. E agora imagina do ponto de vista do seller, né, o cara que vende lá no Mercado Livre. O dinheiro já tá lá, né, já cai lá. Então, assim, o grande desafio dessas wallets, né, digitais, é como é que você faz o que a gente chama de cash in, né? Por que eu vou botar R$ 100 no Nubank, no Mercado Pago, ou no It lá do Itaú, que eu nem sei mais se chama It e tal, ou no Banqui e tal. O do Mercado Livre ele não tem esse desafio, porque o dinheiro já cai naturalmente lá, os vendedores quando recebem, já recebem por lá. Então é uma vantagem competitiva muito Perfeito. grande quando você cria um ecossistema.
Perfeito. E, pô, dentro, um pouco fugindo do tema aqui de bolsa, de ações e tal, porque acho que é o tema que está mais em voga desde que o nosso querido Roberto Campos Neto foi para o Roda Viva ontem, que as pessoas falando sobre Copom, sobre juros, e me recordo que agora, segunda-feira, vulgo ontem, né, foi o Focus mostrou Selic 2 dígitos já em 2024, e subiu as duas, né? Subiu desse ano, subiu para o ano que vem, e o pessoal está cada vez mais falando sobre Copom, sobre juros, sobre como as coisas vão se comportar. E eu queria te perguntar uma pergunta meio dupla, assim. Primeiro, como é que vocês da Incor estão vendo as próximas reuniões de Copom? Como é que tá a percepção de vocês sobre juros, dado que isso influencia bastante as teses de vocês? E outra questão de influência política, né? Porque vocês, acho que esse é um tema que o pessoal debate bastante no mercado, e eu me recordo de ver você falar também que você foi da geração carta aos brasileiros, né? Que você começou no mercado lá na época do Lula 1. Então, e agora a gente está no Lula 3 anos depois, o Brasil não mudou muita coisa. Lula E 5. é, e assim, tem esse certo, não digo esse temor, né, mas as pessoas têm esse receio de, pô, o que que vai acontecer, né, tipo, fica aquela política, né, sempre fica aquela nuance do que pode acontecer amanhã, e Brasil, como alguns sábios falam aí, né, você não sabe nem o que vai ser de ontem, né, porque as coisas mudam até, o pessoal muda até o passado. Então, como é que tá a percepção de vocês para essa questão de independência do BC, interferência política, como é que vocês estão vendo esse cenário, e que tem a ver com um pouco com fiscal também, e como é que vocês estão vendo o Copom, juros assim, como é que vocês estão Tá. vendo o cenário de IPCA e macro para esse ano e para o ano que vem? Vamos lá, a gente tá um pouco desacostumado por causa dos últimos, sei lá quantos anos, e não é só Bolsonaro não, tá, isso já vi um pouco antes, que a gente tá um pouco desacostumado com o fato de que o jeito que o pessoal que tá lá trabalha, é desse jeito que a gente tem visto agora e tem assustado, que é via imprensa, via balão de ensaio, via notícia o tempo inteiro saindo. Era assim, a vida era assim antigamente, tá? O que é difícil, porque eu tô aqui trabalhando, de repente sai um headline, fontes, ninguém nem sabe quem foi que falou, mas vai lá e faz preço, mexe, cai. Ah, o Banco Central não vai ser independente, aí cai pra caramba. Assim, o fato é que eu tenho bastante convicção que 95% assim, dessas coisas que saem são noise, barulho, não vão ser feitas. Política é isso. Democracia, até o próprio Paulo Guedes falava essa frase que eu gosto, né? Democracias são barulhentas, né? Porque todo mundo tem poder de falar e tal. E uma ala mais radical da situação lá vai jogar o que ela pensa, não falando numa reuniãozinha lá pro Lula, não, vai falar para a imprensa, para sair, para ver qual é a repercussão. Então, assim, acostumem com isso, porque vão ser, próximos 4 anos vão ser isso. Na verdade, eu até diria que o mercado já começou a acostumar. Porque se fosse levar ao pé da letra tudo que é falado, o dólar já estava 7, o juro já estava 18, tá? Então, assim, já existe um certo. Mas mesmo assim ainda tá fazendo muito preço pro meu gosto, tá? Então, primeiro começar com isso. Assim, é muito barulho, fiquem tranquilos, alonguem o prazo de investimento para passar por esses barulhos. Esse é o receito, porque assim, nem eu, nem você, nem ninguém que tá vendo a gente aqui vai ter uma informação, vai saber disso antes, né? Sai pela imprensa, a gente fica tudo sabendo ao mesmo tempo, e aí o mercado reage, então, ou não reage, como já começou a reagir um pouco menos. Entrando nos pontos, né? A pressão política para um juro mais baixo. É óbvio que é ruim, né? Tipo, é óbvio que você tem que separar as coisas, isso tudo. Mas também é fruto de um Banco Central independente. Assim, na verdade, se o Banco Central não fosse independente, você não ia ouvir barulho nenhum. Porque ao invés do Lula falar na imprensa, ele ia lá e falava para o Banco Central e falava, "Ó, faz aí." Né? Mas dado que, dado que é independente, ele vai falar para a imprensa, para a sociedade, ou de certa forma a opinião pública pressionar para cair. Entendeu? Então isso é bom, né? Isso é lindo. Aí todo mundo fala, pô, mas o Lula é muito, né, de esquerda fazer um negócio desse. O Trump fazia isso pra caramba com o Powell. O Trump fazia isso direto. Dá um Google aí, vocês vão ver o Trump falando milhares de vezes. O juro tá muito alto, tem que cair o juro. Isso é fruto de um Banco Central independente, que a gente não conhece. O Banco Central independente há pouco tempo, entendeu? Então acostumem-se também com esse tipo de coisa, com esse tipo de ação política, é como qualquer outra. Ainda tem um fator certo, um pouco de fator de ter a quem culpar, né? Tipo, se for mal, a culpa era dele. Então, existe um pouco disso também. Uh, eu não acho que expressões serão cedidas tão fácil. E ontem no Roda Viva até ficou um pouco claro disso. O mercado hoje está reagindo bem. A entrevista, o juro está fechando bem. Já, nem é mais opinião, é o fato. Né? O mercado já está precificando coisas boas que foram faladas na entrevista ontem e as repercussões de imprensa também foram super boas. Então eu não acredito que só porque tem um outro pressionando que o Banco Central vai deixar de ser independente. Entendeu? O Lira já veio falar que não, isso foi uma conquista do Congresso. Né? Então não vai mudar. Entendeu? Então
Então eu acho que é um pouco disso, tá? Vai ter os 5% que não é barulho, e que vai fazer preço, e que vai ser ruim, mas grande parte. Aí sobre juros, segunda pergunta. Ah, se o governo for minimamente fiscalmente responsável, não é que o juro vai cair, o juro vai cair bastante, tem muito para cair, né. Precisa o que o Banco Central precisa hoje é de alguma confiança de que haverá responsabilidade do lado de lá. Só isso. Porque todo o resto do arcabouço está pronto para fazer com que o juro caia, e até tem um jeito super simples de provar. Você que entrevista gestores aqui, quando você for entrevistar algum gestor macro, escolhe o mais pessimista deles, né, o que acha que vai tudo pro beleléu, e Não é fala: "Ó, muito o Bra". difícil, né? Gestor macro geralmente é Exa muito pessimista. exato. Mas se quiser eu até te indico alguns que estão meus amigos aí, que estão bem pessimistas, gestor de muito dinheiro e tal, estão bem pessimista, ele vem aqui, aí você fala: "Ô gestor, eu estava falando com o Braga lá da Encore, que é seu amigo, e ele falou que você está muito pessimista, não tá?" Eu falo: "Tô". Falei: "Qual que é a inflação que você tem então para 2024?" Pergunta isso, deixa ele falar. Né, ele fala: "Não, eu tô super pessimista, a meta é 3, mas eu acho que esse governo é diferente, ele vai ser permissivo, ele vai ser fiscalmente irresponsável, então a gente está prevendo algo entre 5, né, o Focus está em 4, mas, tá em 5 e pouco. É legal, boa. Então o juro hoje é 3,75, 14 para arredondar, a gente vai chegar com 5, a gente vai chegar com 9, 8 e altos por cento de juro real ex ante? É isso que você que a gente vai trabalhar com 9, 8% de juro real, no começo de 2014 com a inflação esperada para 2014? Isso não é restritivo, isso é restritivo pra caramba, entendeu? Então, assim, é natural que caia, né. E o fato é que o próprio Roberto Campos, eu posso questionar, eu até acho que tem alguns motivos, o ciclo de afrouxamento que foi feito até 2%, dá pra ter um debate aí, mas o ciclo de aperto foi excelente, rápido, antes dos outros. O governo anterior coletou o remédio, este governo vai coletar a saúde, porque a gente já é hoje o país, comparando a inflação de 2022 com 2021, a gente já é o país no mundo dos mais relevantes, óbvio, o país que mais melhorou sua trajetória de inflação. Mas teve o ICMS do combustível, blá, blá. Tira isso. Mesmo assim, acho que só a China teve queda de inflação, a gente também teve. Então, assim, é um caminho que indica que o ciclo vai melhorar. E é por isso que eu sou tão otimista com bolsa. Porque a gente está no pior momento de tudo. E não só, eu estou falando de Brasil, mas também estou falando de mundo. O mundo também vai melhorar, que é uma conjuntura super favorável para a bolsa brasileira.